Olá, está no ar o programa Foco Ambiental. Dando continuidade à nossa série sobre mudanças climáticas, o meu convidado do programa de hoje é o professor Augusto Pereira, do Departamento de Ciências Atmosféricas da USP. O professor veio contar um pouco para a gente sobre um estudo que fala sobre a transformação da cidade de São Paulo, a influência da perda de vegetação por causa das mudanças climáticas aqui na cidade de São Paulo. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre esse estudo aqui no programa Foco Ambiental. Bem, obrigado, professor, pela sua presença hoje no programa, aceitando o nosso convite para falar sobre esse assunto. Eu que agradeço, Ângela, e espero poder ser útil. Professor, para começar o programa, vamos esquentar já esse comecinho. Há resultados hoje sobre esse levantamento que foi feito desde 1936 até 2005, sobre efeitos locais, aí vamos acrescentar ventos, umidade, chuva, pressão, esse crescimento urbano na cidade de São Paulo. O que tem se observado, o que esse estudo mostrou que a gente pode mostrar também hoje para o telespectador? Pois não. A Universidade de São Paulo tem uma estação meteorológica, né? E ela é operada pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, né? Ela foi instalada no Parque do Estado de Fontes do Ipiranga em 1932 e a partir de 36 houve uma mudança nas variáveis que são medidas lá e desde lá até agora então nós temos medido temperatura, a pressão, umidade, precipitação, radiação solar, insolação, né? E esses dados nesse período de 36 a 2005 revelam uma mudança muito significativa particularmente na temperatura e umidade, né? A temperatura aumentou 2,1 graus Celsius nesse período e a umidade relativa foi reduzida em 7%. Nós temos agora um gráfico que o senhor trouxe hoje para a gente vai observar esse gráfico agora, sobre o crescimento da mancha urbana na região metropolitana de São Paulo. O que esse gráfico mostra que a gente pode contar para o telespectador? Então, ali naquele gráfico a gente observa desde o início do século aquela área preta do lado esquerdo no mapa. Esse mapa foi produzido por um colega nosso, Dr. Braga, da Escola Politécnica, um artigo científico, mostrando a evolução dessa mancha urbana, aquela área preta, por volta de 1900, chegando até 1985 no gráfico de baixo. Do lado direito a gente tem uma foto de imagem de satélite, mostrando o tamanho atual da mancha urbana, isso em 2005. Dois pontos ali se destacam: o local onde ficava a estação meteorológica até 32, na Paulista, e depois ali onde está... Aquele ponto em rosa, mais abaixo, PEF, né? É o local onde a estação tem estado desde 1932. Então, a gente olhando para o gráfico da esquerda de baixo e esse da direita, a gente percebe que de 85 até agora, são 20 anos, não mudou muito o tamanho da cidade. Ela se verticalizou, né? Sim. Mas houve uma mudança significativa nesses últimos 20 anos, por causa da urbanização, da expansão, não muito acentuada, na horizontal, mas sim na vertical. Tá. A gente vai mostrar um segundo gráfico agora, que o professor trouxe para a gente. Daí, São Paulo na década de 50. Nós temos aí várias fotos da década de 50. São Paulo, nessa época, professor, era conhecida, até pouco tempo atrás, aí podemos dizer, que era conhecida como a Terra da Garoa. Todo mundo que viajava do Maranhão para São Paulo, do Rio de Janeiro para São Paulo, brincava com os paulistas e os paulistanos, dizendo assim: ah, você mora na Terra da Garoa? Só que o que a gente percebe hoje, atualmente, é que São Paulo não é mais a Terra da Garoa. O que aconteceu? Uhum. Bom, São Paulo está bem próximo do oceano, né? E no período da tarde, quase todos os dias, há a chegada aqui da brisa marítima. A brisa marítima é esse ar marítimo que vem, ele se desloca do oceano para cá, chega aqui no fim da tarde, início da noite, varia de dia para dia, né? E ele traz então temperaturas mais baixas e umidade. Na década de 50, ou antes, 60, 50 e antes,
a cidade era menor, então esse ar chegava aqui e causava aumento da nebulosidade, queda da temperatura e talvez até garoa, bem leve, né? Como aquela da imagem de 1954, acho que do aniversário dos 400 anos da cidade de São Paulo. E na medida que a cidade foi crescendo, a temperatura foi aumentando e também a umidade relativa caiu. Então quando a brisa chega aqui no centro da cidade, ela já perdeu o fôlego, né? Porque ela misturou com esse ar seco e quente e às vezes nem produz muita nebulosidade e quanto menos garoa. Agora a garoa ainda existe, né? Quase diariamente na Zona Sul, ali na região de Guarapiranga, cai aquela garoinha no fim da tarde. Ela não chega até aqui por causa dessa mudança, né? Nós temos outro gráfico agora, a gente vai começar a entrar falando aí de chuva, temperatura e pressão. Esse gráfico aí já mostra a temperatura, né? Houve uma grande mudança da década de 50 nos dias atuais, esse estudo aí que foi levantado de 1936 a 2005. Isso é um gráfico de temperatura, né? Temperatura média diária. É um gráfico tridimensional, né? Do eixo do lado direito aqui a gente tem os anos, né? Sequência de anos de 36, indo aqui da parte mais baixa até 2005 lá atrás. E nessa direção aqui da esquerda, a gente tem os meses, de janeiro indo até dezembro. Então a gente percebe ali as cores verdes indicam temperaturas mais baixas e as vermelhas temperaturas mais altas. Então você olha que houve um aumento da temperatura gradativo ao longo dessas décadas. Sim, então houve uma mudança nesse padrão da temperatura. Exatamente, a temperatura no inverno agora é maior e também a temperatura do verão. E a mudança maior ocorreu na temperatura mínima, né? A temperatura máxima não mudou tanto quanto a temperatura mínima diária. A impressão que a gente tem hoje é que o inverno é um pouco mais quente do que necessariamente durante o verão, quando a gente acha que as temperaturas estão mais altas. Então, assim, a impressão é que você tem que os invernos não são tão frios como antigamente e os verões ainda estão dentro da média de temperatura. É isso mesmo que está acontecendo? Bom, uma boa pergunta, né? No período de verão a gente tem muito aquecimento, só que esse aquecimento muito grande, ele logo se reverte em convecção e chuva, então a temperatura não sobe tanto assim, né? Chega no máximo, já ocorrem pancadas de chuva, inclusive violentas, a gente vai mostrar daqui a pouco, né, essa mudança, mas acaba chovendo muito sobre a região metropolitana. No inverno, dado a secura do ar, né, o aumento da temperatura, diminuição da umidade relativa, você tem menos nebulosidade. Então as pessoas que estão na rua têm essa sensação durante o dia, dado que você tem mais radiação solar, de a temperatura está mais alta. Na realidade, tem menos nuvem e, portanto, você está mais exposto à radiação solar e, pelo menos durante o dia, dá a impressão de estar um pouco mais quente. Mas a temperatura no inverno, em geral, é mais baixa. Agora ela está um pouco mais alta, como a gente viu no gráfico, em virtude da maior quantidade de calor armazenado próximo da superfície, em virtude dessa ilha de calor urbana. Mas a gente pode atribuir esse aumento de temperatura ao efeito do aquecimento global? Bom, essa é uma outra pergunta interessante, né? Os dados que nós temos indicam que as mudanças locais são bem mais significativas do que as mudanças globais, né? Tem um outro gráfico. Tá, vamos ver o outro gráfico então, agora na sequência aqui já. Aliás, esse é de umidade, né? Sim. Umidade relativa, mostrando que a umidade era mais alta no passado e agora está mais baixa, particularmente no período de inverno, né? Sim. Essa é a precipitação diária. As precipitações tenderam a ser mais intensas, né? Diminuiu-se o número de chuvas fracas e aumentou o número de chuvas mais fortes. Então quer dizer que os números de dias com chuva diminuiu e os números de dias com chuva forte aumentou, é isso? O número de pancadas de chuva forte aumentou nesse período, né? Tá. O próximo gráfico, então, nós vamos agora verificar de outro gráfico. Esse ainda é a pressão, né? Da pressão. Houve também uma mudança, aí os ventos predominantes que são de sudeste, noroeste, né? Mais intensos de noroeste.
E aí Da pressão, agora sim, é da pressão. Desculpa, esse é o da pressão, né? Pressão mínima. Na década de 70, 60, houve uma mudança aí muito significativa na pressão aqui por quase uma década, né? Então quer dizer que assim, insolação, pressão, quantidade de chuva, temperatura, tudo isso influencia no clima local, então, da cidade de São Paulo? Exatamente. E esses fatores locais as mudanças locais foram bem mais significativas do que as globais, né? E de 50 até agora, até 2005, segundo essas estimativas, houve um aumento médio de 0,6, 0,8 graus Celsius globalmente, né? Nesse mesmo período aqui em São Paulo houve um aumento de 2 graus, né? Quase 2 graus. É necessário dizer, né, que a temperatura a média não sobe sempre. Tem anos que são frios, mas na média ela tem aumentado, devido principalmente aos fatores locais, né? Então as mudanças locais são mais significativas do que as globais. Professor, e os temporais, eles aumentaram durante o verão na cidade de São Paulo? Sim, no período de verão, por causa dessa ilha de calor, né? Tem mais radiação solar no período da manhã e da tarde, há circulação de brisa, aí no verão, com mais energia e com essa maior quantidade de água na atmosfera, particularmente aqui provém do oceano, né, Atlântico, aqui próximo de nós, está a mais ou menos 50, 60 quilômetros. Essa umidade chega aqui na tarde com temperaturas muito altas e o resultado, muitas vezes, é chuva muito forte sobre a região metropolitana. Nós temos um outro gráfico agora que a gente vai acompanhar. Esse gráfico, professor, mostra o que exatamente? Bom, ali no alto, a curva azul mostra a evolução da umidade relativa de 36 até 2005, a vermelha a temperatura, né, do ar, e o gráfico de baixo mostra a variação, a anomalia da temperatura, é equivalente a essa curva vermelha lá do IAG, e elas são coerentes, né? Então, o que aconteceu no IAG é coerente com o que aconteceu globalmente, só que a intensidade da mudança aqui em São Paulo é bem maior do que a global. O próximo gráfico agora, nós vamos acompanhar novamente um outro gráfico, aí já mostra um globo todo, né? Isso, esse é o globo todo, essa é a anomalia de temperatura para 2005. Então aqui em São Paulo, em 2005, houve uma estimativa de quase 1 grau, cerca de 1 grau de aumento, e esse aumento foi maior no sul, parte do sudeste e nordeste, né? E você perceba aí que em grande parte do Oceano Atlântico, Índico e Pacífico, aqui no nosso hemisfério, houve uma diminuição da temperatura e não aumento. Os aumentos de temperatura foram muito maiores em 2005 lá no hemisfério norte, inclusive resultando naquela sequência enorme de furacões na América do Norte. Tá. Professor, temos agora novamente outro gráfico. Hoje o senhor trouxe, mas esse gráfico é da pressão. Esse é do vento, mostrando o vento é dividido em duas partes, né? O vento que sopra de leste para oeste e de sul para norte, né? Esse gráfico mostra que as anomalias do vento aqui eram mais de sudoeste. Sudoeste significa o ar que vem do sul e em geral é mais frio. E agora é mais de nordeste, ar mais seco e mais quente, em geral. A gente falamos agora desse vento que antigamente era do sudoeste, se mudou, a gente falou de brisa até agora há pouco, e eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é bem peculiar nesse momento. O regime de chuva na cidade de São Paulo, ele é influenciado pela alta do Atlântico, mas antes da gente falar dessa pergunta, eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, primeiro, o que é a alta do Atlântico. Bom, a alta do Atlântico faz parte de um cinturão de altas pressões, né? Tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, né? Há no nosso planeta circulações globais, né? E essas circulações fazem com que os ventos convirjam na região do Equador, produzindo muita chuva e também ar que sobe nessa região.
Esse ar que sobe na região equatorial, ele desce, ele acaba descendo Sim. em torno de mais ou menos 20, 25 graus sul e norte. E essa descendência do ar provoca então esse aumento da pressão, não? Esse aumenta o peso da atmosfera. Então há áreas muito grandes do planeta sob esse domínio de alta pressão. O nosso aqui é a alta do Atlântico, né? Alta subtropical do Atlântico. Exato. O regime de chuva então influencia. Exatamente. Essa alta pressão gerada por esse sistema, que é denominado de célula de Hadley, né? Causa, por exemplo, o deserto do Saara, o deserto da Austrália, área de deserto. E, por sinal, também os desertos oceânicos, do Atlântico Sul, do Atlântico Norte e Pacífico Sul e Norte também, né? Então, esse sistema de alta pressão, como o ar está descendo, ele se aquece, se comprime, né? E também suprime ou inibe a formação de nuvens. Então, quando essa alta ela se desloca mais para o nosso lado, as condições são tais que inibe a precipitação, em certas condições. E quando ela se desloca mais para leste, então as condições são mais favoráveis para a chuva. Isso acontece quando passa uma frente fria, né? A frente fria acaba empurrando essa alta pressão mais para o lado do oceano. Sim, para fora, mais para o oceano. Professor, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta eu quero continuar falando a respeito desse estudo, desse levantamento que foi feito desde 1936 até 2005 por vocês lá no IAG. A gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta mais um pouco do programa Foco Ambiental de hoje. Até já. Olá, estamos de volta com o programa Foco Ambiental, dando andamento à nossa série de entrevistas sobre mudanças climáticas. Hoje, meu convidado, o professor Augusto Pereira, do Departamento de Ciências Atmosféricas da USP. Professor, no último bloco, a gente falou sobre essa alta do Atlântico. Então, a gente pode afirmar que o regime de chuva na cidade de São Paulo está, sim, associado a essa alta do Atlântico. Mas, assim, a posição desse sistema, ele acaba interferindo no deslocamento das frentes frias para a região sudeste do país? Então, essa alta do Atlântico, como a gente havia comentado, né, varia de posição um pouco, né? Aliás, varia de intensidade, de posição, dependendo desse padrão de circulação mais geral, né? E a alta do Atlântico, aliás, é muito importante para nós porque ela leva a umidade do Oceano Atlântico para a Amazônia. Essa umidade chega na Amazônia, causa precipitação, depois evapotranspiração de volta para a atmosfera e a própria circulação de alta acaba trazendo para nós essa umidade. Então, essa alta ela é permanente, então, é permanente. Né? Então, ela, quando vai passando uma frente fria, então essa umidade que está lá na Amazônia, que resultou dessa circulação da alta, produz chuva aqui. Então, a alta do Atlântico é importante no sentido de fornecer essa umidade de maneira indireta, passando pela Amazônia. Agora, aqui na cidade de São Paulo, muitas vezes, quando ela se estabelece, dificultando até o deslocamento das frentes frias, e não é que ela dificulta, é que, em geral, as massas de ar, elas têm intensidades maiores ou menores, e esse jogo de empurra-empurra na atmosfera acaba resultando numa situação que nós chamamos de bloqueio, né? Então, no verão, nessa situação de domínio de alta pressão, no período da manhã você tem menos nuvens, porque o ar está normalmente descendo, aquece, mas só que no verão tem muita radiação solar, e num ambiente como esse da região metropolitana, aquece muito. Sim, que são aquelas nuvens convectivas que a gente pode, para explicar melhor para o telespectador, vamos falar assim, aquelas nuvens que vão engordando, ficando cheinhas. Exato, são nuvens profundas, né? Que têm alto conteúdo de umidade no verão, produzem descarga elétrica. Aliás, 2/3 dessas nuvens são, a nuvem é constituída na sua maior parte de gelo, né? 2/3 mais ou menos da nuvem é gelo. Gelo, pode haver granizo se a temperatura for muito baixa e a umidade também alta, né? Temperatura baixa e alta umidade. Então, esse aquecimento produz, associado com a entrada desse ar úmido, mesmo nessa situação, faz com que haja
formação de tempestades muito fortes por causa do aquecimento. É como um balão, você coloca calor, né, na boca do balão e ele sobe. A atmosfera é assim, só que não é um balão, né? Sim. É como se você estivesse esquentando a água numa panela, aonde aquela parte, a parte da panela, a que está embaixo, que está em contato com o fogo, e a água que está dentro, aquela tem uma temperatura, no meio da panela onde a água está, fosse outra temperatura. Isso. Então esse aquecimento muito forte faz com que o ar acenda, leve essa umidade e se transforme numa grande tempestade, né? E na sua opinião, o aquecimento global, ele pode alterar essa massa de ar? Ele pode alterar essa massa? Olha, o aquecimento global, segundo esses cenários futuros, né, muito distantes, indicam que vai haver uma diminuição de sistemas organizados, como frentes frias. Vai haver um aumento de sistemas mais do tipo que ocorre aqui em São Paulo no verão. E resultando numa má distribuição de chuva, né, e provocando então secas, enchentes descontroladas, né, segundo esse cenário produzido pelo IPCC. Né? Tá. A gente tem um gráfico agora, na verdade uma imagem que evidencia aí o que mostra? Esse mapa inicial é para mostrar onde essa circunferência amarela mostra a área onde o radar de São Paulo faz o monitoramento da chuva. A gente vê ali, é uma foto tirada do Aqua, né, a centenas de quilômetros da Terra, e a gente vê lá do espaço a região metropolitana, aquela área maior, cinza, quase no centro da figura. Está ali o Oceano Atlântico, e agora a gente vai mostrar uma outra imagem, na sequência. Essa é uma animação do radar de São Paulo. As cores ali indicam a intensidade da chuva, azul mais fraco e vermelho mais forte. Então, na zona sul e na zona leste da cidade. Exato. Então esse evento causou enchente na zona leste e na zona sul. Na imagem seguinte, né? Tá, nós vamos... A gente tem um mapinha da chuva resultante. Essa enchente do Morumbi, do dia 2 de fevereiro de 2004, e causou uma inundação lá grande, e você vê que a chuva foi bem localizada, má distribuída, por isso que deu enchente ali, né? Sim. Então essa mudança local produz essas enchentes localizadas, chove demais no lugar, né? A próxima foi no Aricanduva, uma imagem triste, né? Sim. De uma pessoa ali que perdeu tudo por causa da enchente, e o trânsito, como fica quando há um fenômeno desse. Sim, né? A cidade de São Paulo é toda afetada, né? Exato. Então, aí essa sequência agora de imagens mostra aí uma sequência de eventos de chuva. As cores ali indicam a chuva acumulada no dia, né? Dia 29 de janeiro, dia 30, 31, dia 1º, dia 2 e dia 4 de fevereiro, houve uma série de enchentes na zona leste, na zona sul, na zona norte e oeste, e assim sucessivamente. Você vê que as chuvas mais fortes estão sempre ali em cima da região metropolitana, né? Agora, na sequência, esse é um gráfico mostrando aí os eventos associados com brisa marítima. Em geral, as temperaturas são muito altas, a umidade também é alta, produzindo pancadas de chuva, né? Eventos de 2002 a 2004. E a gente fez, então, um levantamento da distribuição da chuva na sequência, né, dessa imagem. Do lado direito a gente tem aquela primeira imagem do Aqua, e do lado esquerdo, então, o total de chuva desses eventos de brisa. E você vê ali, Ângela, a coincidência de um núcleo de precipitação muito intensa sobre a região metropolitana e menos precipitação ao redor. Professor Augusto, para fechar a nossa série hoje de mudanças climáticas, climaticamente, considerando as projeções do aquecimento global, o que se poderia esperar para a cidade de São Paulo daqui a 50 anos? Seria assim, cada vez mais verão e menos inverno? Bom, não é necessário esperar 50 anos, né? Só chegar o próximo primavera e verão, a gente vai ver aí uma série de dias muito quentes e muita precipitação, enchentes, problemas, né? Mas na medida em que a cidade se expande, né, os problemas, é lógico, tendem a ficar mais graves, né? E a gente viu aqui os impactos globais
na realidade resultam dessas ações locais, né, como aqui na região metropolitana. Então a poluição que a gente gera aqui sai daqui e circula o mundo todo. Sim. Né? Então, quer dizer, esses dados aqui sugerem, até agora, que as cidades são grandes focos de mudanças, né? Que acabam sendo, então, depois propagadas para o resto do planeta. E essa interação do que é global com o local tende a ser muito significativa e, se não houver uma mudança de condição de aquecimento, né? Então a gente pode afirmar que localmente a cidade de São Paulo, as grandes cidades, sofrem mais, então, localmente do que globalmente. Perfeito. As cidades tendem a sofrer mais com esses impactos já agora, né? Sim. Não precisa esperar muito tempo, não. Já agora a gente já sente o impacto significativo dessas mudanças. E você vê, o nosso sistema é muito complexo, né? Quer dizer, falar daqui a 100 anos cenários, é tempo demais, né? A gente não tem nem muita certeza depois de 2 semanas, né? Então, é necessário um pouco de cautela, né? Quando a gente olha para resultados mesmo de um grupo tão importante como esses, que tem falado sobre as mudanças, os impactos, né? Porque o sistema é extremamente complexo. Ele pode agir de uma maneira, como aqui em São Paulo, né? A reduzir essa situação e com consequências para o homem. Esse é o problema, né? Sempre há consequências na medida em que a gente altera alguma coisa no meio ambiente, né? E, então a gente precisa estar preparado, né? No mínimo precisa estar bem preparado, bem informado do que está acontecendo com o tempo, com o clima, para estar prevenido e suportar o que vier pela frente. Professor, eu gostaria que o senhor deixasse o seu e-mail de contato para os telespectadores que assistem essa série de mudanças climáticas, que estão acompanhando essa série de mudanças e que queiram fazer alguma pergunta a respeito da cidade de São Paulo, sobre a influência dessas mudanças e do aquecimento sobre a cidade de São Paulo. Também é apereira@model.iag.usp.br. Ok, então através desse e-mail, vocês, telespectadores, podem interagir com o professor Augusto e saber um pouco mais, então, a respeito aí da cidade de São Paulo e essas mudanças climáticas que interferem na vida do paulistano. Bem, o programa Foco Ambiental de hoje fica por aqui. Eu vejo você no próximo programa com outra entrevista. Até lá!